Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras realizadas no mês de novembro. Eu li essas 3 obras e eu vou comentar um pouco com vocês sobre como foi a minha experiência, um pouco sobre cada um desses 3 livros. Foi um mês bem bacana. No mês anterior eu havia mencionado que eu estava numa espécie de ressaca literária, estava tendo dificuldade. Neste mês, felizmente, eu consegui melhorar em relação a isso. Então, consegui ter um bom desempenho nas leituras. Gostei das obras com as quais eu tive contato. Por isso, eu vim aqui compartilhar com vocês, beleza? Começando por Gente Pobre, do Fyodor Dostoiévski. Um livro curto, são, salvo engano, 170 páginas aproximadamente. Aliás, 150 páginas, um livro bem curto, escrito pelo Dostoiévski, que foi minha segunda experiência com este autor. A primeira havia sido Memórias do Subsolo, agora eu li Gente Pobre. O Dostoiévski viveu de 1821 até 1881 na Rússia, escreveu muitas obras, um autor extremamente conhecido. E este livro aqui foi o livro de estreia dele, então foi o primeiro livro que ele publicou, isso lá em 1846. E o que nós vamos ter aqui dentro dessa obra, basicamente é o Dostoiévski trazendo um romance epistolar, ou seja, ele vai trazer uma troca de carta entre personagens, né? No caso são 2 personagens, sendo eles o Makar e a Varvara, é o nome dos 2 personagens. O Makar é o funcionário público um pouco mais velho, já ali eu imagino na segunda metade da sua vida, já mais pro finalzinho na realidade, enquanto a Varvara ela já é uma pessoa bem mais nova. Não fica claro qual é o grau de parentesco entre eles, mas acredita-se sim que eles são parentes, ou se não são parentes, pelo menos são muito, muito próximos, tem uma consideração absurda um pelo outro, embora eles não tenham nenhum tipo de relacionamento, certo? No sentido afetivo, beleza? E a história vai se desenrolando através dessas cartas. Existe uma diferença de idade considerável entre eles. E a Varvara, embora seja bem mais nova, ela tem alguns problemas de saúde. Então nós vemos a todo momento uma preocupação do Makar com a Varvara, e ao mesmo tempo nós vemos também a Varvara se preocupando com o Makar. Nós vemos, enfim, uma consideração muito grande entre os 2 personagens, se desenrolando, como o título sugere, por 2 pessoas de uma classe financeira bem baixa. Então nós vemos a simplicidade, mas nós também conseguimos perceber o quanto que dentro dessa simplicidade eles conseguem demonstrar sentimentos genuínos, sentimentos verdadeiros, uma preocupação, um afeto, um carinho. Então, mesmo eles tendo poucas coisas, nós vemos que em alguns momentos eles vão lá e se dispõem a abrir mão de coisas de si próprio para vender e conseguir mandar um dinheiro para o outro. Então nós vemos de fato essa preocupação. Enfim, foi uma experiência bem bacana, até porque o Dostoiévski ele escreve de uma forma maravilhosa, então ele coloca isso dentro das suas obras e é muito gostoso a forma como ele concatena as palavras, como ele organiza o texto. Eu gosto muito mesmo. Então foi uma experiência bem interessante. No começo da história nós ficamos um pouco perdidos porque não há introdução nenhuma sobre quem são os personagens. Nós vamos descobrindo durante a história. Por exemplo, a Varvara ela vai contar mais um pouco sobre sua infância, sobre sua vida de uma forma geral. Já quase na metade do livro, onde ela vai mandar uma carta bem longa ali de umas 3, 4 páginas pro Makar. Enfim, muito interessante. Vou até inclusive deixar aqui um trechinho para vocês verem como é a escrita do Dostoiévski, tá bom? Que na página 50 isso aqui vai ser ela descrevendo o falecimento de um conhecido dela. No caso aqui a descrição é uma carta da Varvara, tá? Diz o seguinte: por fim, eu entendi o que ele queria. Ele pedia para abrir a cortina e a persiana. Provavelmente ele tinha vontade de olhar uma última vez para o dia, a luz de Deus, o sol.
Eu abri a cortina, mas o dia, que ainda estava começando, tinha um ar pesaroso e triste, como a vida de um pobre moribundo que se apaga. Não fazia sol, as nuvens cobriam o céu com um véu nebuloso. O dia estava tão chuvoso, tristonho, deprimente. Uma garoa fina batia no vidro e lavava com seus fios de água fria e suja. Estava escuro e baço. Pouco a pouco, o quarto era tomado pela luz pálida do dia, que mal podia competir com a lamparina tremeluzente pendurada ao pé do ícone. O moribundo lançou-me um olhar triste e balançou a cabeça. Logo depois, ele morreu. Então nós vemos aqui, né, o tom do livro, né? Nós percebemos que é uma narrativa, que é uma descrição, uma carta mais melancólica, mais triste. De fato, o livro inteiro ele vai nesse sentido. É um livro mais triste do que alegre. Afinal de contas, o título é Gente Pobre, né? Então pressupõe-se que são pessoas que, enfim, têm algumas dificuldades dentro de suas vidas. E aí nós vamos vendo várias coisas acontecer. Por exemplo, aqui nós temos a descrição do falecimento de uma pessoa, mas existem outras pessoas que vão sendo tiradas da vida desses personagens, desses escritores, e nós vamos acompanhando como é para eles passar por essas experiências. Então, enfim, esse aqui foi o primeiro livro lido em novembro, gostei bastante. Logo, logo terá resenha no canal. Um livro que eu li também e já tem resenha, então vocês podem, caso queiram conhecer a história mais a fundo, pesquisar aqui no meu canal. Estou falando de Medeia, do Eurípides. E eu gostei demais dessa história. Ela que foi encenada pela primeira vez em 431 a.C. O Eurípides viveu na Grécia de 480 a.C. até 406 a.C. Naquele mesmo padrão dos escritores da Grécia Antiga, né? Então essas peças elas eram compostas para serem encenadas, e ali era algo da cultura deles, né, de parar e apreciar o espetáculo. Algumas informações são passadas dentro dessa edição de Clássicos Zahar, né? Então, por exemplo, as peças geralmente eram encenadas uma única vez, não eram repetidas várias e várias vezes. Então, por exemplo, esse texto muito provavelmente foi visto uma única vez pelas pessoas, no máximo duas. Enfim, é uma história bem interessante. Ela é composta em versos, né? É uma peça normal, na verdade uma tragédia, sendo mais preciso, que vai contar a história da Medeia, que era uma mulher comum que vivia com o seu pai e com o seu irmão. Ela conhece um rapaz chamado Jasão, se apaixona perdidamente, luta com todas as suas forças por Jasão, e para ficar com ele, ela é capaz de trair o seu pai, e ela é capaz até de tirar a vida do seu irmão. Tudo para ficar com ele. E aí eles conseguem, eles atingem o objetivo, que era uma peça específica, o Filocino de Ouro que o Jasão queria. Ela consegue com ele esta peça, eles fogem, eles vão para... Agora eu me esqueci, eu vou deixar aqui escrito, se não me engano é para Corinto. Eles fogem para Corinto, é isso mesmo. E lá eles pretendiam se refugiar, no entanto, Jasão ele recebe uma oportunidade muito interessante para ele, que era se casar com a filha do rei, com a princesa. E assim, ele fica completamente tentado e ele aceita, mesmo estando com Medeia. E ele tem que abrir mão dela. E aí o que nós teremos é Medeia se enfurecendo por ser traída, depois de ter lutado tanto por Jasão. Ela é traída, é abandonada, eles já tinham 2 filhos, e ela vai ter que lidar com isso, com a perda do marido, com cuidar dos 2 filhos, e ela começa a trazer várias reflexões sobre isso, inclusive contando um pouco sobre a diferença entre ser homem e ser mulher dentro da sociedade grega, porque tem até uma parte muito bonita, eu citei na resenha do livro, onde ela vai dizer que melhor seria ir para um combate armado 3 vezes do que parir uma única vez. Porque o homem, quando ele está revoltado com a vida, quando ele está, enfim, desanimado,
ele simplesmente larga tudo e vai com seus amigos, ele vai para uma guerra, ele vai para uma batalha, ele faz várias coisas fora do lar. A mulher, em contrapartida, quando ela encontra qualquer adversidade, quando ela encontra qualquer coisa negativa dentro do seu cotidiano, ela não pode fugir, porque ela tem uma responsabilidade principal, que é a criança, que é o filho. Então ela traz esse ponto, né, que de fato é uma coisa muito relevante e é algo que até hoje em dia as mulheres mencionam muito, né, essa questão de que a mulher ela sempre estará inevitavelmente presa ao filho, enquanto o homem muitas vezes ele consegue se desvencilhar, né? Então isso é trazido dentro do texto, certo? Aqui eu estou mostrando o livro, que é um livro longo, mas aqui tem 4 peças, tá? Essa em questão, se eu não estou enganado, são 90 páginas, mas são 90 páginas bem rápido de serem lidas, porque como eu disse, são em versos, né? E enfim, e aí nós vamos ter toda a questão da vingança por parte de Medeia, que vai se vingar de uma forma extremamente cruel, tanto é que o livro é uma tragédia. E nós vamos ver várias questões sendo trabalhadas, como por exemplo, o quanto que Medeia ela conseguia ser manipuladora, o quanto que ela conseguia ser vingativa e o quanto que a vingança não era só pelo fato dela ter sido traída. A vingança era também por uma questão de honra. Ela se sentiu ofendida pelo que aconteceu e para honrar a posição dela enquanto mulher, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. E aí ela se vinga, beleza? Então, muito bacana a leitura, gostei demais. Na realidade, eu particularmente, neste ano de 2024, li algumas peças gregas, né? Eu li Prometeu Acorrentado neste ano, eu li Édipo Rei, li agora Medeia, já tinha lido Teogonia, já tinha lido Trabalhos e Dias, gostei de todas essas obras, certo? Então, pretendo no ano de 2025 ler muitas outras, porque foi um gênero que me pegou bastante, eu gostei muito, eu gosto também da questão da mitologia grega. Nessa peça não é extremamente presente, mas aparece em alguns trechos. Eu vou passar bem superficialmente, mas eu comecei a ler As Nuvens, tá? Só que assim, eu li 2, 3 páginas, então não vou me aprofundar muito, mas As Nuvens ela já tem mais o divino sendo inserido na peça do que Medeia. Porque Medeia é uma tragédia, As Nuvens já é mais uma comédia, e aí nós vemos muita figura dos humanos mesmo, mas se referindo às divindades. Então, por Zeus, vá orar para Poseidon, coisas desse tipo, entendeu? Em As Nuvens nós temos com mais frequência do que em Medeia. Mas este livro eu não li neste mês de novembro, então deixaremos para falar dele posteriormente no outro vídeo, certo? E para encerrar, um livro que eu já havia começado em outro mês e concluí em novembro. Estou falando de As Religiões que o Mundo Esqueceu. Este livro aqui é da editora Contexto, eu ganhei da parceria que eu tenho com eles. Ele é escrito por vários autores, então cada capítulo fala sobre uma religião barra cultura, vamos colocar assim, né? Porque o livro não é só sobre a religião, mas é sobre a cultura do povo que cultuava aquela crença, certo? E aí cada autor escreve sobre um específico. E aí é organizado pelo Pedro Paulo Funari, que é um arqueólogo extremamente relevante dentro do Brasil. E aí eu já havia lido anteriormente o capítulo sobre os egípcios, sobre os sumérios, os gregos, os romanos, os gnósticos e os arianos. E aí eu parei a leitura e retornei agora lendo os persas, celtas, vikings, albigenenses, maias, astecas e os índios. Ou seja, eu já havia lido 7, concluí lendo outros 8, é isso mesmo? Não, minto, eu havia lido 6 e concluí lendo os últimos 7 capítulos. E foi muito bacana a experiência com este livro aqui. Minha percepção sobre esta obra é que ela vai ser muito bom para você despertar interesses em crenças específicas. Por exemplo, eu li aqui, eu gostei muito do capítulo sobre a religião egípcia, por exemplo, achei muito interessante. Sobre os persas, eu achei muito bacana. Os persas, o autor ele consegue entrar um pouco mais na questão da religião. Aqui nós temos alguns autores que falam mais sobre a crença e outros que falam mais sobre a cultura, isso porque cada autor escreve sobre um capítulo específico, como eu disse, então cada um vai dar ênfase num aspecto diferente daquela civilização.
Mas os persas tinham bastante a questão da crença, os egípcios tinham muito também, eu gostei demais. Gostei também do capítulo que fala sobre a religião dos vikings, né? Religião nórdica. É algo que eu já gosto por várias séries que eu já assisti sobre o tema, então me interessa bastante. Gostei também do capítulo dos, se não me engano, dos persas, porque a religião persa ela vai ser fundada pelo Zaratustra, né? Que tem aquele livro, se não me engano, do Nietzsche, que é muito conhecido. E eu não tinha base nenhuma de informação sobre a ideologia. Mas basicamente é um dualismo, né? Onde existe uma divindade maior, que é o Ahura Mazda, que era um deus supremo. Ele tinha dois filhos que eram gêmeos, que era a Spenda Manyu, que seria uma divindade benfeitora, e a Angra Manyu, que seria uma divindade malfeitora. E aí ele vai contando um pouco sobre as crenças em relação a isso, eu achei bem interessante. Na realidade, a maioria das crenças são dualistas mesmo, né? Então o bem contra o mal é quase um padrão, né? Claro que vão existir outras crenças, como por exemplo a grega, que foge um pouco disso, mas boa parte são nessa perspectiva, beleza? Para finalizar, eu vou ler um trecho aqui do capítulo sobre os vikings, para vocês entenderem mais ou menos como é a organização. Por exemplo, os vikings ele vai falar bastante sobre a parte religiosa. E aí na página 133, o autor deste capítulo, que é o Johnny Lager, vai dizer o seguinte: no início dos tempos teria existido um abismo chamado Ginnungagap. Próximo dele se estendiam duas regiões, uma gelada e nebulosa com o nome de Nifenhir e outra clara e resplandecente, denominada Muspel. Quando o gelo de Nifenhir caiu no abismo e derreteu, formou um gigante Yrmir e uma vaca Alromula, que lambeu o gelo salgado. Conforme ela lambia, surgiam seres antropomórficos. Os deuses Odin, Vili e Vé, que mataram o gigante Ymir. A partir desse cadáver, o trio formou toda a estrutura do universo conhecida, desde a abobada celeste até os homens. A base do cosmos seria uma árvore conhecida como Yggdrasil, que uniria os três níveis do universo, dos deuses, dos homens e dos submundos, e os 9 mundos, que são Hel, Nifenhir, Jotunheim, Midgard, Nidvalir, Svandivalfenrir, Alfenrir, Valnaheim e Asgorod. Enfim, aí nós vemos aqui, por exemplo, como é tratado a explicação sobre a religião neste capítulo. Mas qual é o ponto? Por que eu quis trazer esse trecho para vocês? É porque, ao mesmo tempo que ele é muito bom para despertar a curiosidade sobre cada uma das crenças apresentadas aqui, nós vemos que ele, embora que ele explicou a fundação, você percebe que se você só ler isso, vai ficar raso, vai ficar superficial. Então, na minha opinião, esse livro é bem interessante justamente para você ver quais são as religiões que mais te apetecem, que mais vão gerar o interesse em você de conhecer mais profundamente. E a partir daí, você pesquisar sobre livros que vão de fato te direcionar para essas crenças. Seja a crença nórdica, seja qualquer outro tipo de crença, certo? Porque se você ficar só no conteúdo daqui, fica raso. Se você não usar material de apoio, fica também bem raso, mesmo com todo o conteúdo dessa obra, porque cada capítulo tem em média umas 10 páginas, no máximo 15. Então é pouco, até porque, na verdade, muitas dessas crenças, elas têm pouquíssima documentação, né? Algumas têm mais, outras têm menos, mas isso também dificulta o que se sabe sobre esse conteúdo. Então, os autores eles têm que, ainda dentro dessas páginas, trazer um pouco sobre essa questão, né? Então, por exemplo, dizer em alguns capítulos qual era o uso político dessas religiões dentro da sociedade, como que se sabe sobre elas hoje, nos nossos dias, como que chegou até nós. Então, por exemplo, existem muitas crenças que não chegaram fontes escritas pelos próprios religiosos, não. O que chegaram foram fontes escritas por terceiros sobre esses religiosos, que geralmente vão ser enviesadas. Então, por exemplo, quando um católico
escreve sobre um indígena, ele vai trazer toda a questão, por exemplo, dos sacrifícios que aconteciam por parte dos indígenas de uma forma extremamente pejorativa, extremamente preconceituosa, sendo que dentro da cultura deles aquilo fazia sentido de alguma forma. E as fontes que vão chegar vão ser enviesadas. Então esse é outro ponto que precisa ser debatido dentro do capítulo, inclusive falando sobre os índios, né? Afinal de contas, os últimos 3 capítulos, eles são sobre religiões americanas, né? Então nós estamos falando dos astecas, dos maias e também dos indígenas. Ele vai falar um pouco sobre a questão do Hernán Cortés contra o Montezuma II, né? A forma como ele fez para dizimar a sociedade. Aliás, a sociedade não, principalmente o líder, né? E a sociedade foi dizimada pelas doenças que vieram, que eles não estavam acostumados com os anticorpos, né? Então, enfim, é um livro bem interessante, deixo a recomendação aqui para vocês. Todos os 3 livros lidos neste mês de novembro foram para mim muito interessantes. Inicio dezembro já lendo As Nuvens, do Aristófanes. E aí vamos vendo como o mês vai decorrer, mas deixem aqui nos comentários os livros que vocês leram em novembro, como vocês estão pretendendo encerrar o ano. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um excelente último mês de 2024, certo? Um abração, tamo junto e até a próxima.